gente! Estamos aqui em mais uma edição do Elas em Tech. Hoje eu recebo a Bárbara Santos e a Jéssica Amaral. Ambas são sócias do grupo Skill. Mas melhor do que eu, elas vão se apresentar para a gente. Então, por favor, meninas, fiquem à vontade. Jéssica, vamos começar por você. Se apresente, me Claro. conte mais um pouco, conte para a galera quem é você. Perfeito, muito obrigada, Isa. Bom, meu nome é Jéssica, sou sócia gerente responsável pelas áreas comercial e financeira do Grupo Skill. Atuo no Grupo Skill há 13 anos, né? Então, a gente tô lá galgando os espaços lá, considerando ali a minha aonde eu iniciei como recepcionista, e aí consegui essa jornada dos meus 13 anos. Legal, muito obrigada, Jéssica. Nada. Bárbara, agora é com você. Bom, eu sou a Bárbara Santos, também sou sócia e gerente do Grupo Skill. Comecei no Grupo Skill como consultora de implantação de sistemas de folha de pagamento. De lá eu passei a ser a gerente do time, né, isso foi tudo muito rapidinho, acontecendo muito rapidinho. Passei a ser a gerente do time, gerenciar os projetos também. Depois de alguns anos, eu fui convidada para gerenciar um time de departamento pessoal externo, então é o time que faz a prestação de serviço para outras empresas, né, do departamento pessoal, mas acabei não me identificando muito com a função, porque eu gosto de uma função, né, eu gosto de, na verdade, de uma rotina mais dinâmica, né, me comunicar, de trabalhar ali com pessoas, e ali, por mais que eu tivesse um time grande, tivesse essa dinâmica com pessoas, eu não me né, a rotina em si não era algo que estava me deixando muito confortável. Aí eu conversei ali com a nossa CEO e falei: "Olha, eu gostaria muito de atuar aqui dentro do grupo Skill, eu consigo contribuir, né, dentro do que a gente precisa, dos nossos resultados, com alguma área que eu pudesse trabalhar mais diretamente com as pessoas, que eu pudesse Uhum. trabalhar de uma forma mais livre, né". E até que, na época, a gente estava já havia sido iniciada uma conversa ali para que fosse implementada uma área de relacionamento estratégico. Na verdade, na época até foi a Jéssica e a Marcela, a atual vice-presidente técnica, e operacional. Fizeram um convite, eu topei e dali em diante eu comecei a trabalhar com os nossos parceiros, principalmente nossos parceiros SAP, que precisavam ali de um contato mais próximo, né, e visitas, participar em eventos, entender o que estava acontecendo, aquele momento de escuta, né, que: "Pô, o que está acontecendo? O Uhum. que vocês gostam? O que funciona? O que não funciona? Qual que é a estratégia de vocês hoje para o mercado?", até para que a gente pudesse estar alinhado com a estratégia dentro do Grupo Skill também. Uhum. Então toda essa movimentação que começou em 2022, mais ou menos, começou a dar super certo. Hoje aí o time já está maior, estou com mais 2 pessoas, tem muita coisa acontecendo lá também, que a gente está crescendo, né, a empresa está crescendo, crescendo para cima, crescendo para os lados, e aí Que quanto ótimo. mais a empresa cresce, acho que mais a gente precisa, realmente e independente de qualquer tecnologia, né, de IaaS e tudo mais que vem chegando, a gente não pode deixar de olhar para a necessidade do ser humano dentro do processo. Não, perfeito. E você até fechou com uma frase que me lembrou de outra que a gente fala que nesse mundo hoje tão tecnológico, o diferencial é ser humano, né? Exa Então essa parte de relacionamento, de contato com as pessoas, eu acho que esse sempre vai ser nosso grande diferencial, né? E Exatamente. aparentemente isso está muito na essência do grupo Skill e Sim, obviamente em vocês também. Eu acho que por isso que rolou esse match, né? sim, E vocês comentaram hoje sobre essa trajetória, né? Acho que orgânica de crescimento, que eu acho super legal. Acho que inspira muitas pessoas também. E falando hoje, quando vocês sentam nessa cadeira de sócias, né? A gente está falando dessa jornada que vocês precisam ter uma sensibilidade única para poder liderar, né? Não sim. só liderar áreas, mas liderar pessoas, liderar processos, liderar novas tecnologias que vão existindo, né? E aí eu queria que vocês contassem pra gente eh, quais que são as dores ali reais que vocês sentem nesse dia a dia, até trazendo, tipo, talvez as dores das colaboradoras que vocês lideram.
ou as necessidades do cliente hoje, como que é sentar nessa cadeira e estar nessa posição? Pode começar. Bom, a gente percebe eu acho que a maior dor hoje, inclusive eu estava falando com o meu time recentemente, é o tempo. Eu brinquei lá conversando, eu falei: "Gente, vocês lembram quando o mês realmente tinha 30 dias?" Porque você lembra quando você olhava no relógio e falava: "Nossa, né, é tal hora ainda, né, a gente está no período da manhã ainda". Hoje, o tempo nos consome e a tecnologia tem essa velocidade, né. Então nós estamos o tempo todo correndo atrás, de informações, de dados, de consolidar todas essas informações e efetivar, né, ali os processos, organizar, automatizar. E todas essas frentes que a gente corre, né, é o tempo, né, então, cada vez mais a gente precisa a minha maior dificuldade hoje é como que a gente organiza o pouco tempo que nós temos, né. Como que nós vamos fazer deste pouco tempo que nós temos efetivo, né, e vamos cada vez mais, estar próximo à estratégia, nós próximo não, nós precisamos executar a estratégia, precisamos fazer com que a nossa empresa cresça cada vez mais, e isso tem que ser, repassado, né, as pessoas precisam ter essa essência dessa necessidade e entender que a velocidade ela nos consome, e nós precisamos cada vez mais, se organizar e entender e efetivar dentro do pouco tempo que nós temos, né. Então eu acho que hoje para mim, e levando isso para o meu time, essa é a nossa maior dificuldade. Um ótimo insight, inclusive, Sim, né? é. Eu, assim, acho que acredito também que o tempo é um grande desafio, né, pensando hoje em toda a velocidade que a tecnologia vem chegando, os recursos de IA, que cada vez é uma ferramenta nova que chega e você quer conhecer, mas você ainda está conhecendo a outra que você acabou de conhecer. E aí eu acho que isso daí, toda essa velocidade e junto com toda a demanda que a gente recebe diariamente, então pensando, né, no meu contexto ali dentro do relacionamento, tenho que estar o tempo todo entendendo o que que o mercado está fazendo, né, entendendo pensando na Bárbara como líder, como que eu trabalho com as diversas gerações hoje que a gente tem dentro do mercado de trabalho, né. Hoje eu tenho, dentro do meu time, que é um time, relativamente pequeno, mas eu tenho pessoas ali da minha geração, ali do milênio, tenho a geração Z, e não é só o time, né, quando a gente fala de lidar com pessoas, a gente trabalha com clientes, trabalham com colegas, com a Uhum. os nossos CEOs, né, porque por mais que a gente seja sócia do grupo, nós trabalhamos ali com decisores que estão ali acima, né, à frente da gente, então tudo isso é um combo de necessidades que você acaba tendo que, agir, né, você precisa entender o que que as pessoas esperam, você precisa, em primeiro lugar, ter a sua expectativa sempre muito, forte e firme, porque eu acredito que antes de atender a expectativa de qualquer pessoa, eu preciso primeiro atender a minha, né. Isso é uma uma premissa que eu procuro sempre me ancorar para eu não me perder. Então eu acho que, assim, pensando em tudo isso, né, tudo isso que a gente precisa enfrentar aí no dia a dia, e na falta de tempo, que também cada vez parece que o tempo vai ficando mais escasso, Uhum. eu acho que a importância da gente se conhecer, né, a gente se conhecer ali como pessoa, como ser humano, como profissional. Eu não sou mãe ainda, mas para quem é mãe, né, acho que é importante, eh, saber qual que é a sua essência ali dentro daquele processo. E aí acho que os desafios, você conseguindo, se conhecer, conseguindo, escutar e conhecer as pessoas por meio do contato, da escuta, Uhum. e tá disposto, né, a enfrentar os desafios ali do dia a dia, a falta de tempo, as informações que chegam a todo momento, eu acho que dá certo, né, eu acho que o mais importante é você ser autêntico, né, dentro de tudo isso você trazer a autenticidade ali pro seu dia a dia, para a forma que você trabalha, que você conversa com as pessoas, até para as suas decisões, né, eu acho que, é um desafio grande, mas eu acho que me ancorando, né, nisso, né, em eu ser eu mesma, e
na minha autenticidade, eu acho que dá certo. Perfeito. Eu ia fazer uma pergunta agora, talvez vocês possam já até ter respondido nessas entrelinhas do que vocês falaram, mas ainda assim, falando dessa parte de pessoas, eu queria trazer um gancho para essa área de recursos humanos, falar também o que que tem dentro dele, que é a parte de BPO, por exemplo, né, aonde a gente está falando de impostos, finanças, RH no geral. E aí eu trouxe, uma curiosidade aqui, que a gente está falando que o grupo Skill, por exemplo, ele não existe apenas para vender a tecnologia, vender o software, que é onde a gente entra nessa parte de relacionamento com o cliente, né? Sim. Mas Uhum. aqui a gente também diz que a tecnologia de vocês serve para libertar ali o humano dessas partes mais operacionais para a gente poder ser mais estratégico, né? Tipo, Sim. levar isso para o cliente de vocês. E aí eu queria que vocês contassem um pouquinho melhor como que funciona esse processo no grupo, como que funciona essa, talvez, essência de customer experience que vocês trabalham lá. Uhum. Sim. Bom, acho que quando a gente pensa em todo esse combo, né, de serviços e tecnologia que o Grupo Skill ele dispõe, eh, a gente não pode esquecer, né, acho que assim, as pessoas normalmente elas acham que, a partir do momento que um go live acontece, a partir do momento que eu entrego um serviço, a dor do cliente acabou ali. E Uhum. eu acho que quando a gente pensa na experiência do cliente, né, no olhar para a experiência dele, na escuta, eu preciso saber, ter a consciência de que a dor dele não acaba a hora que eu entrego. A dor dele vai permanecer. Eu preciso estar perto dele para entender em que momentos que eu preciso agir. Com o meu time, com uma conversa, com esclarecimento, com outro produto, com outro serviço, né? Acho que o segredo, né, da atuação ali como customer experience, customer success, né, que é um pouco ali dentro do relacionamento estratégico que eu trato, eu acho que o segredo está aí, você permanecer próximo, permanecer próximo dele e de olho, muitas vezes, numa conversa ele traz, uma dor dele não profissional, ele traz uma dor dele pessoal. E é tão importante a gente olhar para isso, né, como: "Poxa, hoje não é o dia de eu cobrar um retorno dele daquele relatório que eu tinha pedido, né, hoje não é o dia de eu cobrar o retorno daquela proposta que ele tinha me pedido com urgência". Então a gente tem que ter muita essa sensibilidade e entender que quem está ali do outro lado é um ser humano, né, quem compra eu falo assim, quem compra o produto é um ser humano, quem vende o produto, o serviço, né, o usuário da solução é um ser humano que está ali, muitas vezes ele tem dificuldades, ele tem travas, tem resistência de mudar de sistema. Então, por isso que eu acho que é importante a gente estar próximo sempre, e isso faz toda a diferença, quando você fala de atendimento, né, seja a tecnologia ou serviço. Perfeito. É. E contribuindo um pouco, né, lá no Grupo Skill, o que que a gente prega, né, e o que a gente pratica, na verdade, é entender realmente o contexto, né, dos nossos clientes, entender exatamente as dores e de forma muito, acolhedora, apresentar soluções para eles, né. Então, quando a gente fala que a gente apresenta soluções, nós temos, além de todo o nosso portfólio, de toda a execução dos nossos serviços, nós temos alianças estratégicas, né. Alianças que vão trazer a prestação de serviço para o nosso cliente, considerando, estando alinhado com os nossos princípios, com a nossa ética, né, profissional e também com a nossa qualidade. Então, a gente atende um cliente muito além do nosso escopo, né, justamente para isso. É para entendê-los e dar confiança, né, apresentar uma outra empresa que tem uma aliança conosco, que ele pode ficar tranquilo que assim como nós executamos a nossa o nosso trabalho, essa aliança ela vai contribuir, vai ajudar. Então eu vou solucionar um problema também que talvez não está, relacionado à execução pura do Grupo Skill. Então a gente apresenta soluções realmente no 360 para poder apoiar e continuar a jornada de crescimento com os nossos clientes. Bacana. E falando de pontos fortes ainda no Group Skill, a gente fala de um termo que está super na moda, que é o ESG.
né, no caso. E aí, eu queria que vocês trouxessem pra gente, como que funciona, acho que essa sigla, né, como que vocês trabalham nela, falando de governança, falando da parte social, ambiental. Se vocês puderem trazer um pouco de contexto pra gente também, como que vocês aplicam isso hoje na prática no grupo, já que é um dos fortes ali. Sim. Bom, hoje dentro, né, pensando no ESG, a parte de governança é muito forte, né, até porque está dentro ali do que a gente oferece, né, um produto, e serviços que apoiam as empresas na governança. Agora, pensando ali dentro de casa, o Grupo Skill ele tem todo um trabalho de conscientização, para que a gente não utilize, evite, né, utilizar ali materiais desnecessariamente. A gente tem ali a nossa canequinha para não usar copo descartável, a gente tem um comitê de ESG que olha ali para passa ali nas áreas, olha para o que que a gente está fazendo, como que a gente está trabalhando com determinado, material, né, então assim, de uma forma, a gente está sempre ali sendo direcionado pelo Uhum. time de comitê do ESG, para a parte de ambiente, né, É. no E geral é isso. o legal do Grupo Skill também é exatamente essa movimentação quando a gente fala de comitês. Então a gente tem um comitê do ESG, a gente tem vários comitês e frentes responsáveis, né, desses pilares importantes para a gente, para que realmente o tema não caia no esquecimento, né. Então, consumido pelas nossas rotinas, pela nossa movimentação diária, facilmente a gente deixaria. Inclusive, uma campanha que nós tivemos recentemente do nosso comitê foi plantar um trevo, né, de 4 folhas, e aí a gente tem que mandar as fotos da evolução desse. Então, assim, é muito legal. A gente cria uma dinâmica, um relacionamento próximo com todo mundo, né, então todo mundo quer olhar como que tá a plantinha do outro e, assim, né, em que momento que nós pararíamos para falar sobre um trevo, né, que Uhum. foi plantado. Então, exatamente a importância desses comitês é para que a gente esteja realmente envolvidos e diariamente Nossa, sim. dentro do tema. Então, isso é um diferencial muito importante para a gente. É até curioso, porque a gente estava falando sobre o tempo, né, porque não temos tempo para olhar para tudo, e o quanto, tipo, essas ações, assim, dentro das empresas fazem a gente se conscientizar sobre coisas que talvez a gente não tenha tempo para olhar, Exato, né. Sim, E o sim, quanto isso, tipo, nos fortalece até como ser humano mesmo, né, com falando de certeza. ESG, É. falando de outras pautas, por isso que a gente estava até batendo um papo antes, né, do Uhum. podcast começar, sobre a importância de sermos autênticos em relação a vários termos, né. Então a gente está falando dessa parte voltado para o ambiental, como que a gente vai propagar uma mensagem, sendo que a gente não é autêntico nisso, então é muito legal a Hum. empresa ter esse tipo de iniciativa, não só isso, mas eu acho que falando também, eh, do tema principal do podcast, que é o Elas em Tech, né, falando de lideranças femininas, mas falando do nosso gênero, mas eu acho que também falando do nosso gênero, nesse segmento de tecnologia que até então, assim, não tenho dados específicos, mas eu sei que sempre foi um segmento voltado muito para o público masculino, mas eu acredito que a gente está ganhando muitos espaços dentro Ah, dele, né? também. E aí eu queria que vocês contassem um pouco, sobre isso. Acho que não precisa focar necessariamente no grupo Skill, mas eu quero Uhum, que vocês tragam para a gente também, como que funciona essa parte do nosso gênero lá dentro, qual que uhum. é a importância, né, a CEO ali do grupo Skill é uma mulher, então Exato. acho que isso já inspira muitas de nós. Mas eu queria saber de vocês, o que que vocês acham sobre isso e qual que é a importância desse tema tão importante, né, Uhum. nos dias de hoje. Enfim, queria que vocês trouxessem um pouco dessa visão de Legal. estar nesse lugar. Dentro dessa 13 anos, então, o meu primeiro contato, né, a oportunidade de estar no segmento de tecnologia foi com o Grupo Skill, né. Uhum. Então são 13 anos trabalhando com tecnologia, entendendo, estando com pessoas da área, né, e é notável a diferença.
quando eu entrava numa reunião há 10 anos atrás, iria entrar hoje numa reunião onde a gente consegue ver mais mulheres, em liderança, né, num papel de líder, organizando, se formando, né, em tecnologia, então trazendo mais, experiência para a área, contribuindo, porque, né, a gente sabe que mulheres têm uma visão diferente, né, então, a qualificação, você se qualificar sobre um tema e conseguir dentro do nosso olhar feminino, contribuir para a tecnologia, eu acho que as empresas já, abriram os olhos para isso, né. E nós mulheres também paramos de ter medo, né, e de temer a um ambiente de tecnologia. Eu vejo essa movimentação, né, então, é notável as reuniões de 5, 6 anos atrás para a diferença de reuniões hoje, né, então a gente vê mulheres, qualificadas, estando num papel de líder dentro da tecnologia, né, e a Skill é uma inspiração também, porque nós somos maioria mulheres. Isso é um orgulho que a gente tem lá. E e também ver a nossa CEO, né, sendo, CEO de uma empresa com 47 anos de mercado, né, com prestação de serviço, mas também toda uma frente, de tecnologia, lidando isso. A nossa VP, que é a Marcela, também, vindo nessa frente de tecnologia. Então a gente consegue ter líderes inspiradores dentro de casa e que nos permite ter esse olhar para fora também e observar as outras mulheres que estão nessa jornada e que a minha percepção é que hoje não existe mais aquele receio de enfrentar a tecnologia. Boa. Eu acho que pensando na nossa cultura, né, as mulheres elas sempre foram ensinadas a serem perfeitas, né, e os homens corajosos. E eu acho que o maior desafio da mulher durante toda essa jornada, né, desde que toda a movimentação lá atrás começou a acontecer, eu acho que foi o maior desafio é justamente esse. E que ainda hoje eu, como mulher e conhecendo outras mulheres, percebo da autocobrança que ela é muito mais forte quando a gente fala de uma mulher no mercado de trabalho. A gente se cobra de, né, ser perfeita. Aquela perfeição que trouxeram ali, que plantaram dentro da gente, ela acaba comprometendo muito ali a nosso emocional. Então a gente tem que estar sempre de olho, né, tomar cuidado para a gente realmente isso não afetar a nossa saúde. Então eu acho que, né, pensando nesses desafios, a gente precisa, né, reforço, acho que a importância da gente se conhecer, da gente não se cobrar ser como, né, um corajoso como um homem, mas a gente também ter a nossa coragem, a gente também ter a nossa forma de ir mesmo sem estar perfeito, né, acho que o maior desafio é esse mesmo, a mulher ela tem que aceitar os desafios, eh, trazer uma ideia nova sem medo de ser julgada, eu acho que esse é o maior ponto que a gente precisa olhar e hoje ainda vejo isso muito acontecendo, dentro de mim, vejo isso acontecendo com as minhas colegas, né, com amigas, com pessoas da minha família. Então, hoje, né, no Grupo Skill, toda essa minha trajetória, eu já com essa consciência já de um tempo, né, poxa, eh, a a autocobrança ali né, latejando ali, na ali no meu dia a dia, né, eu pensando nesse desafio, lá no Grupo Skill, eu sempre, todos os desafios que foram chegando, desde que eu iniciei ali, eu busquei sempre ir com medo mesmo, sabe. Né, Uhum. há pouco tempo atrás, eu precisei fazer uma palestra para mais de 50 pessoas, eu estava ali morrendo de nervoso, mas eu falei: "Eu vou me preparar e vou". Então, como a Jéssica disse, no Grupo Skill a gente tem essa força feminina, eh isso ajuda, uma apoiar a outra Certeza. sempre, né. Mas eu acho que o que a gente precisa continuar olhando é justamente para que a gente consiga trazer mais a nossa autenticidade para o nosso dia a dia, né, para o Uhum. nosso trabalho, para mostrar mais as ideias que a gente tem, sem medo de ser julgada, né. A gente vê muito aí no mercado, o pessoal usa muitos termos,
né? Pôs o paletó lá e foi e resolveu. Poxa, por que não? Você não pode pôr um vestido e resolver? Você tem que pôr um Aham. paletó para Sim. resolver, né? Então eu acho que esse é o maior desafio que Uhum. hoje as mulheres enfrentam, já vem enfrentando, né? E Sim. ainda precisa olhar para isso para a gente não adoecer. Não, com certeza. E aí, ainda falando sobre isso, né, que eu acho que vai ser uma das pautas principais aqui, eh, quando a gente fala do mundo corporativo, a gente sabe que esses desafios que vocês citaram para a gente é muito mais, amplo, digamos assim, né, muito mais forte. E a Gé até trouxe sobre a nossa qualificação, né, e isso também eu acredito que seja para ambos gêneros, né, mas a gente ainda assim precisa se provar 2, 3 vezes mais em relação a isso, né, Uhum. principalmente a qualificação. Mas eu queria que vocês trouxessem, exemplos aí, eu acho que de case de vocês mesmas, eh, como que vocês lidaram, mas ou como vocês conseguiram se blindar hoje em relação a ser mulher no mundo corporativo? Por exemplo, eu fui também trabalhando e ainda trabalho Uhum. muito dentro de mim para eu, por exemplo, conquistar autonomia aqui dentro, né. E como que a gente conquista essa autonomia, né, a gente tem que falar mais firme, por Isso. exemplo, essa é uma das minhas virtudes, digamos assim. Não só isso, mas eu acho que você trabalhar também com talvez dados do que você está falando, trabalhar com autenticidade, que é o que a gente está também trazendo aqui. Mas eu lembro que uma vez eu escutei sobre que a autonomia é algo que você conquista, Uhum. né? E aí eu fiquei pensando, cara, mas como que eu vou Vou conquistar. conquistar a autonomia, né? Enfim, aí eu queria que vocês trouxessem pra gente como que foi, tipo, de 10 anos atrás até agora, conquistar essa autonomia sem que a gente faça distinção de gêneros. Uhum. Quais foram os desafios que vocês passaram e como que vocês conseguiram se blindar com isso? E qual, por exemplo, seriam as dicas que vocês, se vocês pudessem dar para Barbie e para Jéssica lá de trás, de 10 anos atrás? Até para as meninas que estão nos ouvindo, acho que vai ser importante. Legal. Eu acho que começando pela dica, acho que a dica que eu me daria há 10 anos atrás é justamente seja você, não tenha medo, né. Eu fui assim, depois de muitos anos, eu fui descobrir que a autoridade, né, a credibilidade, eu s fui com eu a ela ia se fortalecendo conforme eu ia me liberando de imitar ou de, né, acho que assim, a inspiração ela é importante. Você se inspirar em pessoas, dependendo do contexto, você sim precisa olhar como que a pessoa tá fazendo ali para você, né, se direcionar, mas você nunca pode deixar de ser você. E eu acho que para a gente ser, né, para a mulher ser ela mesma, ela precisa se conhecer. Então, hoje, né, eu já passei por muitos desafios quando eu assumi a área de relacionamento, acho que foi o meu maior desafio nesse sentido, de eu ter que olhar para isso e falar: "Nossa, eu preciso, agora é o momento de eu conseguir trazer a minha autenticidade para ganhar a credibilidade das pessoas por meio disso". E foi complicado, porque assim, é um mundo masculino, por mais que dentro do grupo Skill nós tenhamos ali líderes femininas, a maior parte dos ambientes, das reuniões que eu entrava, que eu acessava, contatos que eu fazia, Uhum. até hoje, né, são de homens. Então, eu acho que, entender a importância da postura, que eu acho que Uhum. infelizmente a gente vive num mundo que é machista ainda, né. E A gente Bárbara, até um disclaimer, é, desculpa te interromper, claro. existem muitas mulheres machistas também, né? Sim. Então é também com isso que a Exatamente. gente tem Uhum. que lidar, né? Exato. Exatamente. Então, a gente participa de eventos, muitas vezes, né, aquele momento descontraído, que você quer, além de trabalhar, a gente está trabalhando, mas você quer curtir um pouco, a gente tem que tomar cuidado com a forma que a gente as aberturas que a gente dá, né, por conta do julgamento. Uhum. Então a gente fica ali equilibrando pratos. Sim. Então, assim, eu acho que pensando no meu case, eu acho que assumir a área de relacionamento, estruturar essa área, começar a ir aos pouquinhos, me entendendo ali como profissional,
o que dentro do que eu já tinha ali de bagagem eu conseguia contribuir, sendo eu Uhum. mesma, cada vez mais eu mesma. Eu acho que, por mais que eu esteja ali 4 anos atuando na área, há pouco tempo que eu consegui realmente olhar e falar: "Olha, esse trabalho que eu estou fazendo, ele é meu trabalho", né, ele veio ali das minhas ideias, veio da Bárbara, é a Bárbara que está fazendo ele. Por mais que eu tenha inspirações, né, e direcionamentos ali de grandes mulheres que tiveram ali sempre do meu lado, eu acho que agora eu estou conseguindo realmente assumir um trabalho feito pela Bárbara. E foi desafiador, né, mas eu acho que é esse o caminho. Perfeito. E você, Jé? O meu maior desafio, você perguntando e eu pensando aqui, né, foram tantos, a gente tem vários desafios, mas para mim, foi quando eu me dei conta que, quando eu tinha uma equipe, do comercial que era composto por uma única pessoa e, né, passaram alguns anos, o nosso crescimento, né, tudo que a gente foi, absorvendo dentro da área, eu olhei, eu tinha já 5, 6 pessoas. E nessa mudança, a Jéssica também não podia mais ser a mesma líder de uma única pessoa, Uhum. né, então, esse mindset que precisou, ser, modificado para esse novo ambiente de pessoas diferentes, com princípios diferentes, com idealizações, expectativas, tudo diferente, muito diferente de mim. Então, esse momento para mim foi o mais difícil, porque eu me conheci como uma mãezona, né. Então eu tenho uma filha de 8 anos, Flora, linda, e, antes disso eu sempre me vi ali, né, muito próxima. Quando se modificou a estrutura do meu time, e veio também o time financeiro para mim, Uhum. foi quando eu falei: "Nossa, eu preciso mudar". E é doloroso, Nossa, sim. é muito doloroso. Eu vou contar aqui para vocês, eu acompanhava todo mundo que fazia treinamento, eu fazia o treinamento, aí eu olhava e via como que a pessoa falava. Quando eu vi que eu não conseguia mais fazer esse acompanhamento do treinamento, isso me doeu, porque eu não conseguia mais estar ali, é como se tivesse uma pessoa sendo desenvolvida e eu querendo saber se a pessoa estava gostando, querendo entender se ela tinha um brilho no olho. Quando eu percebi, isso para mim foi Uhum. muito desafiador. E graças a Deus eu consegui, me entender, né, Uhum. entender as pessoas, que é muito importante isso para mim, entender que são pessoas diferentes e que tá tudo bem, mas esse foi um grande desafio para mim, sabe. Eu ter que me modificar Sim. a considerar o lugar e como nós estávamos crescendo, né. E um case que eu tenho com muito orgulho, que eu falo para toda a minha equipe, é a consolidação, né, como a gente conseguiu consolidar o nosso time comercial dentro dos processos do Grupo Skill. Porque como nós somos uma empresa com frentes específicas de serviços, né, então eu tenho uma diretora técnica, eu tenho uma diretora da prestação de serviço, e cada um por si só fazia a sua parte comercial ali, né. Então a gente não tinha isso centralizado. E quando eu me dei conta que eu tinha conseguido trazer todas essas frentes e que esses profissionais tiveram a confiança, né, dentro do que eu estava apresentando de trabalho ali, e que fazia sentido estar tudo ali centralizado, isso também para mim eu fiquei muito feliz, isso eu fico muito contente em saber que eu consigo lidar com todos os outros diretores, né, que são responsáveis técnicos e que levam toda a parte comercial e financeira ali para que a gente possa atuar. Então, esse é o meu case. E o que que eu diria para a Jéssica de 10 anos atrás? Para não ter medo, eu acho que o não tenha medo, não desista, né, você vai aprender com esse erro, né, então lá na frente você vai entender que esse erro, ele aconteceu para que você não, repetisse, né. Então eu Uhum. acho que é isso, é viver
o dia e conseguir entender e ter coragem que mais para frente vai vir mais coisas ainda. Legal, Eu gente. acho que tem muito da a gente fala, né, da síndrome do impostor, né, que na verdade acho que acontece mais com mulheres mesmo, síndrome da impostora, né. Eu lembro até hoje, teve uma situação que eu vivenciei na Skill, logo tinha acabado de entrar. Eh, e aí eu fui para um primeiro cliente, era um cliente que estava dando um problemaço na implantação da solução de Uhum. RH. E eu assim, eu fui contratada, né, para assumir essa posição de consultoria da implantação das soluções. Cheguei lá, uma reunião gigante, um monte de gente, eu no meio, a diretora na época comigo, uma roda de gente assim, e o pessoal bombardeando, bombardeando. E eu falei: "Gente, o que que eu faço?" Eu queria me abrir um Um buraco buraco. e me enfiar ali. Eu falei: "Gente", e assim, por mais que eu tinha experiência, Aham. a minha experiência era muito pequena, porque eu vim de uma empresa, eu tinha vindo de uma empresa não como consultora, como analista, só Uhum. que eu estava ali como uma consultora. Sim. Eu, por um minuto, eu assim, por um minuto eu não desisti de tudo, mas eu consegui, naquele momento, ter coragem. Eu falei: "Não, já estou aqui, então aqui eu vou ficar e eu vou fazer o que eu puder, o que tiver ao meu alcance, para resolver o problema desse cliente". E eu lembro que eu saí da sala, claro, falei, trouxe, né, o que eu Uhum. já conhecia, os caminhos que eu entendia que a gente podia perseguir ali, percorrer. E quando eu saí da sala, o CEO veio até mim e falou: "Bárbara, agora sim eu acredito que esse projeto vai dar certo". E não é que Legal. deu mesmo? Deu certo. A gente Acredito. hoje tem até um case de sucesso, tem lá o depoimento dele, Que legal. lá no site do Grupo Skill, falando sobre o projeto, né, de tudo que deu certo. Então, a Jéssica contando acabou me inspirando numa outra história que eu Ai, resgatei mas eu acho que o aqui, papo é e gostoso assim, né. foi É verdade. muito legal, foi muito legal. Legal. E, ai, eu acho que o que mais me marcou nesse decorrer do nosso papo é sobre, tipo, irmos sem medo, né. É, Eu também tenho muito isso dentro de mim. Eu acho que a gente tem que ir com medo mesmo. Eu, Exato. particularmente, gosto muito de coisas desafiadoras, igual o que a Bárbara sim. comentou agora, tipo, tô com medo, mas vou É. resolver. E, querendo ou não, eu super concordo com o fato de nós mulheres sermos muito mais sensíveis no sentido de detalhes, né. Uhum. Eu acho que a gente tem um olhar muito É. diferencial, né, de Uhum. resolver problemas, de solucionar questões, e eu acho que esse sempre vai ser um ponto muito forte, assim, dentro do nosso gênero, mas eu também daria essa dica, se eu pudesse dar para mulheres, meninas, Exato. independente da geração, vai com medo, se É. desafia, seja você, como a Bárbara falou, né. Sim. E, enfim, ainda acho que falando sobre esse mundo corporativo, esse lado B que a gente tem também, eu acho que a gente não precisa só estar no mundo corporativo da tecnologia, como mulher, como gênero, mas eu descobri aqui que a gente pode estar também no a gente também pode ser uma rockstar, Bárbara. Eu queria saber, claro, né, você vai contar agora essa história pra gente, mas falando que você também pode ser uma rockstar, Sim. né, como que funciona fazer essa conciliação? Ser a Bárbara do grupo Skill e ser a Bárbara Sim. vocal de uma banda. Bom, assim, eu fui há um tempo atrás, minha mãe tinha falecido, eu fui procurar um hobby, né, eu estava, Tá. assim, ali dentro do, trabalho, casa, né, marido, e eu falei: "Poxa, eu preciso de alguma coisa que me tire dessa rotina, pra até para me ajudar mesmo a me dar gás, né, para poder enfrentar os desafios todos que a gente tem". E aí minha família é muito musical, né, minha família, então eu cresci, as festas de família, todo mundo leva, assim, um instrumento. Falei: "Poxa, acho que dentro de tudo que eu já sei que eu gosto, o canto é algo que já está em mim ali, né". Falei: "Bom, vou me aperfeiçoar, vou fazer aula, é uma forma de eu aprender uma coisa diferente, fora da casinha ali". Uhum. E aí comecei a fazer as aulas, comecei a me apresentar, a escola lá tem lá os dias
de apresentação dos alunos, comecei a me apresentar e, claro, né, me deparando com um grande desafio, que é o palco. Porque, assim, eu sou uma pessoa que quando eu tô conversando com as pessoas, assim, mais próximas, quando a gente tá aqui, tô Aham. em uma reunião, encontro pessoas no evento, tranquilo. Agora o palco, a exposição me trava. E aí o palco, né, com essa experiência de apresentações, foi me trazendo essa conscientização mesmo do momento presente, né. Eu acho que quando a gente está no palco, a gente tem que estar 100% no momento presente. Com o palco eu fui aprendendo, né, fui aprendendo essa habilidade, porque é muito difícil você tá ali pensando: "O que estão achando de mim? O que estão pensando de mim?". Isso é a todo momento, né, a Uhum. gente tá mesmo que eu esteja ali numa reunião de negócios, por mais que a gente tenha base, a gente tenha dados, de alguma maneira, existe a questão do julgamento. E acho que o palco ele foi me trazendo essa confiança que eu precisava para continuar. E hoje, assim, tem uma banda, a banda tá no comecinho ainda, é uma banda de mulheres, Não esperava menos. uma banda de mulheres, logo mais quem sabe logo mais vocês vão conhecer a banda e ficar famosa, né. Mas é uma banda mais de assim, mesmo pra gente poder juntas, né, com outras mulheres, estarmos juntas aí no processo de se alinhar, Sim. palco, cada hora é uma hora de uma, então isso é muito legal, vem contribuindo bastante aí com a Bárbara. Ah, eu imagino. E que Nossa, desafio, né? demais, né. Coragem. Nossa, eu tento me preparar bastante para apresentar num corporativo ou para falar em público. Eu vou com medo, igual que a gente tá falando, né? Eu vou com É. medo, mas que desafio e que legal, né? Ter esse tipo de hobby. Sim. E eu tô só imaginando agora a voz da Bárbara tá na minha cabeça, eu tô imaginando ela cantando, mas depois eu vou pesquisar. Pesquisa, canta muito bem. E Jéssica, agora você vai contar pra gente o seu lado B. E o que que você faz para recarregar aí as baterias? O que que você faz para conciliar com o mundo corporativo? Ah, Isa, eu gosto muito, assim, de momentos, né, então eu busco estar sempre com a minha filha, assim, ela Uhum. é muito doido o tanto que ela me recarrega e me descarrega também, né. Mas ela ela é minha fonte, assim, sabe. Então eu procuro ter momentos com ela mesmo, a gente viaja, a gente tá sempre juntas. Ela é uma menina de 8 anos e que me traz tanta coisa, tanta ela contribui tanto, assim, que é muito doido. Ela é a minha fonte ali, sabe. Eu falo Ela que já te ela ensinou que tá marcado, assim, na sua cabeça? a Flora ela é sentimento, ela é sentimento, ela ama as pessoas, assim, sabe. Então ela me ensina isso, ela me ensinou a não ser rancorosa, sabe. Então depois da vinda dela, ela me ensinou ixi, Sabia! Mas esse momento é pra isso. ai, ela me ensinou novos laços, né, então laços familiares que eu não tinha, ela me trouxe de volta, né, Uhum. por conta disso, por conta desse amor, por ela estar sempre com saudade de todo mundo. "Mãe, tô morrendo de saudade de fulano". Eu: "Nossa", então ela me torna uma mulher melhor, assim, para as pessoas e acreditar nas pessoas, porque do jeito que ela acredita, assim, Ufa, e ela tem quantos ela tem anos? 8 anos. Que linda, que 8 anos. bênção, né? É, ela é um presente. Que legal. E obrigada por compartilhar isso com a gente. Eu queria até poder ficar falando só sobre isso. Esse lado é tão mais gostoso, É. né? Eu acho que o lado B é o que nos faz sermos humanas também, né? Exato. Acho que é Sim. o principal. E que bom que a gente trouxe isso pra galera não esquecer que a gente não pode esquecer desse lado Isso. É. também, né? Uhum. E, gente, pra gente fechar aqui, eu queria que vocês trouxessem pra gente. eh, Acho que a gente já falou de tudo um pouco em relação à história, carreira, mas como eu disse, a gente poderia ficar aqui horas ainda falando, acho que são muitas histórias, né? Mas falando da nova geração,
que até a Bárbara trouxe lá atrás, que a gente tem que trabalhar com e saber lidar, né? Exato. Tanto com as novas gerações, as gerações também que já estão Uhum. mais para frente, né? E eu acho que isso é um dom muito importante que a gente precisa ter, né? Mas qual que é a dica, assim, que vocês dariam para a nova geração, falando dessas meninas que querem entrar no mundo de tecnologia, mas que elas pensam muito na parte de programação, de acho que tecniquez É. mesmo. Quais são as dicas que vocês dariam para essas meninas que querem começar a carreira no mundo da tecnologia ou já estão com o pezinho ali, mas que elas não são tão técnicas assim, não pensam só em programar? Uhum. Eu acho que eu sou a prova viva de que para trabalhar com a tecnologia a gente não precisa ser a pessoa dos códigos. Acho que dentro, né, da área de tecnologia, a gente vai ter ali a área comercial, né, quem vende, vai ter o time que faz o atendimento, o marketing, a criação de conteúdos, né, quem cuida disso, quem faz essas conexões, o próprio relacionamento, o financeiro, né. Eu acho que, assim, dentro da tecnologia, a gente tem um mundo de possibilidades. Eu acho que o mais importante é que essas pessoas, essas meninas que estão aí no mercado de trabalho com interesse de começar dentro, né, começar ali a sua jornada na área de tecnologia, é a primeira coisa, se conhecer e saber o que gosta, né, e não ir, às vezes, por influência de outras pessoas. "Ah, é a área de desenvolvimento, é a área que está, né, tendo um crescimento". Poxa, primeira coisa, saiba o que você gosta de fazer, o que vai ser mais fácil você se apaixonar, porque isso é o que move a gente, isso é o que faz a gente dar aquele brilho no olho e faz a gente querer, crescer, querer sempre mais, buscar, se especializar dentro de uma área. Então eu digo para essas meninas que primeiro se conheçam, saibam o que você gosta, porque dentro da área de tecnologia vão ter diversas possibilidades. E aí é só você se conectar e seguir. Perfeito, ótimas dicas. Já e você? Eu acredito que a gente realmente tem que fazer o que gosta, né. Então essa dica da Bárbara, ela é sensacional. Antes de qualquer coisa, entenda o que você gosta de fazer, né. Porque o trabalho, ele já tem um nome, né, trabalho. Mas ele não precisa ser um trabalho, assim, né. Então eu acho que a área de tecnologia, ela é amplificada em várias frentes, e dentro disso dá para você conseguir se olhar, se identificar e perseguir, mas também não tem problema mudar a rota, né. Eu acho que isso, tem que deixar a gente tem que ter coragem de iniciar e também ter a coragem de mudar quando necessário. Então, viu, né, foi para um direcionamento e dentro daquela experiência aquilo não é o que você quer, tá tudo bem, né. Vamos mudar, porque você tem que gostar do que você está fazendo. Então, eu acho que é um privilégio as pessoas que conseguem se conhecer e trabalhar com o que gosta. Então, entrem nesse privilégio, meninas, de trabalhar com o que gosta e não tenha medo de mudar a rota se for necessário. Ótimo. Gente, queria muito agradecer vocês por esse papo. Queria muito A poder gente que continuar agradece. esse papo, mas eu acho que Obrigada. o convite fica aberto, né? Sempre que vocês quiserem vir até aqui, fiquem super à vontade e também sintam-se sempre convidadas. Eu adorei saber um pouco mais da história de vocês. Eu, como pessoa, já saio daqui super inspirada, né? Às vezes a gente tem mulheres que nos inspiram e nem elas mesmas sabem que estão inspirando outras Verdade. pessoas, então eu tenho certeza que vocês não só estão me inspirando, mas inspirando todo mundo que vai assistir, tá bom? Então eu queria muito agradecer o papo. A gente vai deixar, o LinkedIn das meninas na bio, né, do Spotify. Vocês podem favoritar, curtir, compartilhar, deixar o like se for assistido pelo YouTube. Enfim, gente, quero muito agradecer vocês. Ai, a gente Muito que obrigada a agradece. oportunidade, estou muito feliz de estar aqui. Skyway já é um parceiro nosso de muitos Muito bom. anos, pessoas muito queridas aqui, e eu estou muito feliz. Olha, a voz foi embora. Finalizamos no momento certo.
Eu agradeço muito a oportunidade. Skyway é um parceiraço nosso, anos junto com o Grupo Skill, a gente já fez vários trabalhos em conjuntos, fizemos eventos, enfim, a gente tem parceiros que são do coração, né, que vai além, então a Skyway tá nesse lugar pra gente e obrigada, obrigada mesmo.